Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda terça-feira comigo. Quero mandar um abraço especial aqui para Elisandra Souza, que mandou o livro para gente. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Uma edição maravilhosa que saiu pela Mijiba, editora. Yansan, grande guerreira. Vou bater um papo com a Elisandra logo aqui no Rabiscos e eu falo para vocês. Eu recebi também os mimos que eu adoro receber da editora dublinense. 5 ou 6 dias da Danish Hausen Mizoguchi e também Aprender a Falar com as Plantas, da Marta Orriols. Obrigado, dublinense, sempre parceira aqui do Rabiscos, que tem o melhor social media que tem, é a dublinense. Engraçadíssima, eu me divirto. Hoje a Lua Ferreira não está presente, ela não pôde gravar, então estarei solo nesse episódio mais que especial e com muita alegria falando novamente sobre a FLUP. Lembrando também que dá tempo ainda de participar do Clube de Contos da editora Reformatório. Basta falar comigo, mandar um e-mail para a editora Reformatório, contato@editorareformatório.com.br, que ainda dá tempo de receber o seu conto e participar do clube, que esse mês será dia 21, por conta do Carnaval. E, bom, dando sequência, sem mais delongas, quero falar com o nosso querido convidado, Júlio Ludemir, que é um dos organizadores da FLUP, a Festa Literária das Periferias, que vem com o tema aí 100 anos de modernismo negro. A gente falou há 2 programas, a gente falou com o Zé Almeida Júnior sobre a Semana da Arte Moderna, que ele fez um trabalho com a Faro Editorial, e hoje a gente vem contar um outro lado também do modernismo negro, que aí a FLUP, como sempre, levantando temas importantes e questões importantes para a gente. Seja bem-vindo, Júlio. Prazer falar contigo e obrigado pelos seus préstimos nessa semana maluca que deve estar aí. Tá complexo aqui, não tá fácil, mas está sendo muito bom. Em primeiro lugar, eu agradeço o interesse e vamos conversar aqui. Júlio, a FLUP vem com temas importantes, vem aí quebrando algumas barreiras. Queria que você falasse um pouco para o ouvinte. Hoje é terça-feira, a gente está gravando numa segunda, mas esse episódio está indo na terça e vai até a sexta. Por que contar essa história do modernismo negro? Como que surgiu isso? Cara, na verdade, ele surgiu de uma forma muito casual. Foi uma pesquisa que eu fiz pensando na FLUP de 2021. Um grande amigo meu, Miguel Jorge, levantou uma bola para mim dizendo o seguinte: 100 anos de Pixinguinha em Paris. Ele achava que teria sido em 21. E aquela frase começou a ecoar na minha cabeça, e eu comecei a percorrer essa frase, tentei confirmar, tentei levantar as datas. E num esforço ali, enquanto eu estava produzindo a FLUP do ano passado, eu entendi que havia coincidências de datas absolutamente extraordinárias entre a vida do Pixinguinha e a Semana de Arte Moderna, que agora estamos aqui no auge do seu centenário. Eu não sei como estão as coisas aí em São Paulo, o quanto isso está repercutindo nesse momento, apesar da pandemia. A primeira coincidência, na verdade, eu cometi 2 erros de informação e por isso o evento é de 11 a 18. Isso foi uma reportagem inicialmente mal apurada da minha parte, que eu achava que a Semana de Arte Moderna ela era de 11 a 18, mas, na verdade, a Semana de Arte Moderna ela é de 13 a 17. E no dia 11 de fevereiro, o Pixinguinha chegou na França. No dia 13 de fevereiro, esse sim, numa simultaneidade absoluta com a Semana de Arte Moderna, os Batutas fazem a sua primeira apresentação no Sherazade, em Paris, iniciando uma temporada muito bem sucedida de 6 meses numa Montmartre, sobre a qual vou falar depois de me reportar a uma segunda grande coincidência, que eu também cometi um erro de informação.
Mas a segunda grande coincidência é que no dia 17 de fevereiro, ou seja, no último dia da Semana de Arte Moderna, que eu achava que era 18, no dia 17 de fevereiro de 1973, ou seja, 51 anos depois, o Pixinguinha morre. Então, eu tinha, assim, Pixinguinha e os Batutas chegando em Paris no dia 13 de fevereiro e o Pixinguinha morrendo no dia 17 de fevereiro. Eu, como um cara que habito, que trabalho, que transito pela periferia, entendi que havia mais do que uma provocação a ser feita a esse modernismo que tem como principal pretensão discutir a identidade nacional. Quando nós falamos de modernismo, os grandes momentos do modernismo, seja ele ali na Semana de Arte 22, seja no que ele repercutiu para a cultura brasileira, o seu principal legado é que ele tenta discutir uma identidade nacional. Não à toa você tem Abapuru, ainda que o Abapuru seja de 28, não à toa você tem Macunaíma, não à toa você tem o Turista Aprendiz, esse mergulho do Mário de Andrade, Brasil adentro, até o Amazonas. Existe um esforço. Este era o debate dessa primeira geração de artistas e intelectuais, pintores, escritores, etc. e tal, das grandes cidades brasileiras. Essa palavra modernismo, ela tende a nos confundir sobre o que é o modernismo. A gente fica muito achando que é entrar na modernidade, entrar nas grandes cidades, etc. e tal, principalmente para alguém com o meu perfil, um perfil provinciano, mas, fundamentalmente, a gente está falando de um debate sobre a identidade nacional. Foi isso o que os modernistas, os pré e os pós-modernistas, não no sentido do pós-moderno, mas no sentido de que ela se estendeu até 28, que veio o Manifesto Antropófago, o próprio Abapuru é de 28, ali na década de 20, final da década de 20, década de 30, começam a vir as grandes obras intelectuais, raízes do Brasil, o próprio Gilberto Freire. Existe toda uma geração de intelectuais que bebe no modernismo para obras que têm a pretensão de explicar o que é o Brasil, naquilo que era o centenário da independência. Não dá para explicar o Brasil sem falar dos negros. E, principalmente, num momento em que existe uma expressão que se tornou quase que um lugar comum, e ainda que pouco entendido, que é o tal do lugar de fala. E, por exemplo, você pode ter um debate talvez até desagradável para essa elite paulista sobre o que seria lugar de fala e sobre o que seria quase que um preconceito de classe e racial dessa turma que tinha um viés de esquerda progressista, mas que, por exemplo, tratou a obra de um cara como Lima Barreto, que é um dos homenageados da FLUP, como um pré-moderno, quando o Lima Barreto não é pré-moderno. Inclusive porque o Lima Barreto bebeu nas mesmas fontes que os paulistas. Era um cara que lia francês, era um cara que estava acompanhando o debate das vanguardas francesas, e era um cara que, por exemplo, produziu Policarpo Quaresma, que não faz outra coisa senão o que essa elite, essa vanguarda paulista, ou essa vanguarda que, né, se concentrou ali em São Paulo, que
foi potencializada nesse evento em particular, né? Porque uma coisa é a Semana de Arte Moderna, outra coisa são as reverberações da Semana de Arte Moderna. Na verdade, muito mais importante que a Semana de Arte Moderna é aquilo em que ela reverberou. A gente tem, só fazendo um parênteses rapidinho, a gente tem nessa época o Heitor Villa-Lobos, que vem, né, do Rio para São Paulo, e a gente consegue falar de não ter essa divulgação do Pixinguinha, por exemplo, tocando em Paris, já dentro de um racismo de base do Brasil mesmo, pela elite Lógico, cultural? óbvio que é um racismo de base, ele é mais evidente na relação com Lima Barreto, que nós o homenageamos, inclusive com o título. A gente tem uma casa aqui chamada Casa Lima Barreto, grande, esquecido da Semana de Arte Moderna. Que, inclusive, nós estamos este ano, não sei exatamente qual é a palavra que se usa, sobre a morte de alguém, porque você não comemora a morte de alguém. Mas faz 100 anos que o Lima Barreto morreu. O Lima Barreto morreu em 22. Uhum. É, e esse, sim, foi objeto do mais explícito racismo dessa elite que absolutamente não compreendeu, inclusive, algo que ele tinha de rancoroso. Mas, assim, e no caso do Pixinguinha, ele tem, para além de uma não compreensão do quanto ele era moderno, naquele momento, nós temos essa não compreensão do quanto ele era moderno até os dias de hoje, inclusive em relação aos seus salvadores brancos no final da sua vida. O Pixinguinha deixou um tesouro que o neto dele está tentando recuperar, extraordinário. O Pixinguinha, quando ele ganha essa dimensão de São Pixinguinha, ele, de alguma forma, foi condenado a uma aposentadoria precoce quando ele estava no auge da produção dele. Se você percorrer as grandes imagens que nós temos de Pixinguinha, é um Pixinguinha envelhecido, sentado numa cadeira de balanço, quando ele estava, naquele momento, numa intensa produção. A gente conhece, o mundo conhece uma produção do Pixinguinha, entende? Exatamente nesse período ali, 20, 30, 40, mas, como é que se diz? Ele continuou produzindo até morrer. Há um disco clássico que o Hermínio Belo de Carvalho produziu, ele, o João da Baiana e a Clementina de Jesus, mas aquilo não se debruçou sobre uma obra que o Pixinguinha estava produzindo naquele momento. É como se o Pixinguinha tivesse morrido antes de morrer. Se você falar com o Marcelo Viana, que é um músico, é uma pessoa maravilhosa, que é o neto do Pixinguinha, esse cara está fazendo um trabalho com os principais músicos instrumentistas do Rio de Janeiro, no sentido de resgatar esse tesouro, esse baú do Pixinguinha, e ele vai percorrer o circuito do Centro Cultural Banco do Brasil em todo o país. Mas, para além desse ostracismo a que o Pixinguinha foi condenado, ele, na década de 20, ele era um cidadão do mundo muito antes que esta geração maravilhosa de intelectuais, artistas, escritores que tiveram como epicentro a Semana de Arte Moderna. O Pixinguinha e os Batutas, eles vão fazer a viagem que o Mário de Andrade fez e que resultou no Turista Aprendiz, que resultou nas pesquisas etnomusicais do Mário de Andrade, esse trabalho maravilhoso dele com o que naquele momento se chamava de folclore brasileiro. Os Batutas fizeram uma viagem até a Bahia, não apenas pesquisando
a produção musical daquele povo, do coco, do maracatu, do jongo, do caxambu. Eles não apenas mapearam isso, como escreveram isso. O Pixinguinha era um artista que escrevia, ele escrevia música, ao contrário do João Pernambuco, que na primeira viagem que os batutas fizeram, ele tinha um ouvido absoluto, mas ele não sabia como registrar isso. E os cadernos desse registro, na segunda viagem, estão na Biblioteca Mário de Andrade. É um tesouro que talvez seja a coisa mais importante que a FLUP está fazendo, é que a gente conseguiu, numa relação com Princeton, com Pedro Meira, ter a comprovação de que esses cadernos em que o Pixinguinha anotou a produção musical daquilo que se chamava de folclore em 21, amigo. O Mário de Andrade vai fazer isso em 28. Olha só. Em 21, o mesmo Arnaldo Guimbe, que financiaria a viagem do Heitor Villa-Lobos para Paris em 23, o Arnaldo Guimbe financiou uma viagem para que os batutas percorressem o Brasil, catalogando essas expressões musicais. Antes de ir para a França. Isso foi antes de irem para a França. Eles já eram cidadãos brasileiros. Eles já estavam nesse debate, eles já estavam nesse esforço de dialogar com a identidade nacional. Estava em destaque, e mais do que mapear e registrar, eles produzem música, eles incorporam isso ao repertório deles. Entende? Quando eles se apresentam, inclusive quando eles vão para Paris, eles podem levar esse repertório. Aí vai acontecer uma outra coisa de extraordinária, que em Paris, e essa foi a coisa que eu, de fato, resolvi celebrar. Estava acontecendo uma coisa que nunca tinha acontecido na história. Houve um encontro diaspórico de músicos negros de diversos lugares do mundo, mas principalmente dos Estados Unidos. Naquele momento, a França, por questões que eu estou tentando discutir ao longo dessa FLUP, ela acolheu principalmente os músicos de jazz dos Estados Unidos que estavam fugindo do racismo, mas também da lei seca. Vale lembrar que música é uma cachaçinha, é sempre boa coisa, um whisky ali, estimula e produz. Indissociável. E não à toa a gente teve a Lost Generation. Eu quis durante muito tempo ser Hemingway, eu quis durante muito tempo ser Fitzgerald. Mas assim, toda essa geração de grandes escritores brancos dos Estados Unidos foram pelas mesmas razões para Paris que os músicos de jazz que foram a trilha sonora dos anos loucos da década de 20 em Paris, que foi onde os modernistas, onde Oswald, onde Tarsila, onde toda essa elite paulista bebeu. Só que o Pixinguinha também bebeu lá, e mais do que beber lá, ao longo desses 6 meses, ele teve esse encontro diaspórico. Esse encontro diaspórico é tão extraordinário que ele teve o seu primeiro saxofone lá. Ele aprendeu a tocar saxofone vendo os músicos de jazz americanos fazendo sucesso naqueles cabarés franceses, naquela noite de Montmartre, que em algum momento chegou a ser chamada de Montmartre Noir. Olha só. E aqueles cabarés, assim, os anos loucos, eles antecipam em 40 anos a década de 60.
Os anos loucos, os chamados années folles franceses, da década de 20 francesa, que é o ano, que é o período que esses modernistas bebem, eles bebem ali, período pós-guerra, e continuam se realimentando de uma relação que as elites brasileiras sempre tiveram com Paris, mas tinham em particular naquele momento. Certo. Foi, por exemplo, quando Arnaldo Guimbe viu o sucesso que um dançarino brasileiro chamado Duque estava fazendo num lugar chamado Sherazade. Esse cara tinha um clube que fazia com que toda a elite francesa dançasse machixe. O machixe se tornou uma coisa tão relevante para o mundo que até o Fred Astaire dançou. A Josephine Baker dançava. Eu queria até perguntar dela, a Josephine Baker, nesse caso, estava incluído nesse grupo, que vocês também estão homenageando. Certamente, até por causa desse, ela é a primeira mulher negra a fazer sucesso. E mais do que ser a primeira mulher negra a fazer sucesso, ela cria um corte que não existia até então nessa cena musical negra que estava acontecendo em Montmartre. É que ela leva aquilo para o teatro. Entendi. Toda essa cena do cabaré é mais ou menos como a cena de uma roda de samba. Eu posso cantar numa roda de samba, desafinado aqui com toda... E eu não vou atrapalhar a roda de samba. A mesma coisa era no cabaré. O cabaré é uma coisa assim que eu não tenho, inclusive, a obrigação de parar e ficar vendo eu posso ficar conversando aqui. Numa roda de samba, eu não estou num estado contemplativo. Eu posso estar num estado disperso e posso estar num estado participativo. Eu posso achar que eu sou o melhor cantor de samba do Brasil. E a mesma coisa era o cabaré. E quando a Josephine Baker entra, ela é um espetáculo teatral. E aquilo faz um sucesso tão extraordinário, inclusive, que vai fazer com que o Brasil tenha uma segunda experiência influenciada no campo da negritude por essa temporada em Paris. Tinha um ator brasileiro negro chamado De Chocolat, que estava em Paris fazendo pequenos papéis, e esse cara copia, traz essa cena para cá. E ele cria um negócio chamado Companhia Teatral de Revistas, alguma coisa parecida com isso, que produz um espetáculo chamado Tudo Preto. Foi nesse espetáculo que pelo menos duas outras coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu é que o Pixinguinha conheceu a sua mulher. O Pixinguinha foi o diretor musical desse teatro, que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, fez algum sucesso em São Paulo, no final de uma experiência de um ano, e um dos maiores atores da história do teatro brasileiro é revelado por essa experiência dessa companhia teatral, que é o Grande Hotel, como um ator mirim. Então, a própria Josephine Baker tem uma intensa relação com o Brasil. Ela vai cantar em português. Ela canta em português. Sim, e ela vem 4 vezes ao Brasil. Mas, assim, mais do que ser a primeira estrela negra do mundo, é a primeira mulher negra a protagonizar um filme, ela é a primeira mulher negra a fazer excursão pelo mundo, etc. e tal. Ela traz um outro corpo, ela traz uma outra pelvis, entende? Ela traz toda uma novidade no campo do comportamento, no campo de uma sexualidade. Ela era assumidamente bissexual, ela teve um caso com a Frida Kahlo, e
Então, assim, dialogar com ela é também dialogar com uma ideia de feminismo que nós nunca associamos a uma mulher negra. Verdade. É como se a liberdade sexual proposta pelo feminismo só tivesse nascido com Simone de Beauvoir 20 anos depois, quando o que ela estava ali o tempo inteiro falando era mostrando aquele corpo exuberante, era Uhum. então essa cena que a gente está homenageando, e só ainda voltando para o Pixinguinha, Uhum. o quanto isso vai repercutir na vida do Pixinguinha, ele, para além de ter tido seu primeiro saxofone em Paris, ele vai trazer para o Brasil três outras coisas. Ele traz a bateria. Se você olhar nas fotos, você não tinha bateria no Brasil naquele momento. Eram tambores, eram atabaques, etc. e tal. De novo, a relação diaspórica e identitária entre esses músicos negros de diversas partes do mundo ali em Paris. A segunda coisa que ele vai trazer o banjo e, por fim, ele vai trazer o jazz. Tanto o Pixinguinha quanto o Donga tiveram bandas de jazz quando voltam quando voltam de Paris. E se você olhar, né, o Pixinguinha ele vai se tornar, e sempre eu estou tentando tirá-lo do campo do naif, que é o campo ao qual os negros são condenados como artistas. Os Certo. negros são cantores de samba, são cantores, mas eles nunca estão no campo do complexo. No Verdade. caso brasileiro, eu acho que eles só foram incorporados ao campo do complexo a partir do Gilberto Gil e do Milton Nascimento. Mas assim, toda uma produção musical negra, ainda que quase que onipresente no Brasil, ela está ali no campo do vamos ser felizes, está ali no campo do esses caras a gente se diverte aqui, mas como a Tereza Cristina um dia desses, existe a música popular brasileira, existe a categoria samba. Samba, você não diz assim, samba, você não diz música popular brasileira, você diz Verdade. samba. Tem alguma hierarquização nisso. E o Pixinguinha, ele foi o primeiro diretor musical da RCA Victor. O Pixinguinha, isso é como você ser o diretor da Globo, Isso como você é ser o diretor forte. da Netflix hoje em dia. Verdade. E ainda nesse campo, o Pixinguinha ele é o principal arranjador dos maiores hinos da música popular brasileira na famosa Era de Ouro. Quem fazia os arranjos das principais canções da Carmen Miranda foi o Pixinguinha. Quem fez os arranjos de Cidade Maravilhosa, todos aqueles naipes Os de metal, metais. foi o senhor Alfredo Viana, entende? Então, assim, A complexidade esse é incrível. cara, esse contexto que nós estamos, assim, não apenas homenageando, entende? Não apenas celebrando. Eu acho que a gente está, de alguma forma, assim, requalificando, resgatando, tirando de um ostracismo que é mais uma das injustiças que se comete contra o negro na história escravagista do Brasil, que se perpetua nesse sentido. E como você está fazendo isso para Cara, trazer para o dia de hoje, para as mesas, para os debates, como que a Flup está estruturada nisso hoje, para trazer tudo isso que você está me passando para as pessoas que vão eu, participar? eu tenho de 1 a 2 mesas por dia dialogando com a história desse momento, tipo da diáspora baiana. Todo esse Rio de Janeiro, na verdade, ele existe. Existe um bairro aqui, uma região da cidade chamada Pequena África. Eu estou na Pequena África nesse momento. A Praça Mauá, onde fica o Museu de Arte do Rio,
ela é no limite da pequena África, que vai pela região portuária e chega principalmente na Praça 11, que foi destruída no projeto Bota Abaixo do Pereira Passos. Então, por exemplo, eu tenho um debate sobre o matriarcado das tias baianas. Eu estou trazendo, por exemplo, eu organizei um debate contando o fluxo migratório dos músicos dos Estados Unidos quando saíram em massa do Sul, foram para o Norte, criaram a Harlem Renaissance, e de lá foram para Paris quando começou a Lei Seca. Eu fiz um esforço de praticamente dar uma aula de história contando esses ciclos, esses fluxos transatlânticos que permitiram esse encontro. Então, eu tive um debate com a Lama Bancu chamado Fluxos Transatlânticos. Eu tenho, por exemplo, tudo isso é uma coisa multimídia, na medida em que a Semana de Arte Moderna foi uma semana multimídia. Eu tenho muita música, eu praticamente estou tendo um carnaval, aquele carnaval que não está podendo acontecer no Rio de Janeiro. Cara, todo dia a gente abriu com samba, foi para o funk, eu estou indo para o jazz, eu vou fazer o baile charme. A Josephine Baker era um ícone queer, era um ícone LGBT, que ia mais, etc. Tal. Eu tenho uma programação queer, eu tenho um show da Majur, eu tenho um debate da Bibi Abigail com a Bichart, eu tenho um espetáculo de teatro dedicado a Josephine Baker. Eu tenho 2 exposições, uma delas com a curadoria de ninguém menos do que Lili Schwartz, olha só, Jaime Laureano e o Pedro Meira, que mapeou 22 textos, estamos em 22, do Lima Barreto, e entregou para 22 artistas visuais do Rio de Janeiro negros. Essa turma produziu imagens a partir desses contos. Nós estamos abrindo na próxima quinta-feira essa exposição, não apenas com essa exposição. A FUB ela acontece em 2 lugares, no Museu de Arte do Rio e no MUCAB, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileiras. São vizinhos, ambos ficam aqui na Pequena África. E nós criamos um caminho de lambe-lambe com esses 22 imagens criadas por artistas negros a partir de textos do Lima Barreto. Lembrando que o 22 é o ano que o Lima Barreto morreu, mas 22 é também o código do artigo penal associado, atenuando o crime que a pessoa tenha cometido, a loucura. Por exemplo, Elias Maluco, se você for no Complexo do Alemão, você vê um bando de 22 escrito na parede. Então, a gente... O Lima morreu num manicômio. O Lima morreu num processo de alcoolismo profundo. Então, e, acima de tudo, nós estamos dialogando com a herança musical e religiosa da Pequena África. O funk, o tambor está ali, o charme, o tambor está ali, o samba está ali, o jazz, Amaro de Freitas, meu conterrâneo do nosso amigo Marcelino. Eu tenho o Sertão do Pajeú com mulheres negras, Luna Vitrolira, fazendo isso. Eu tenho Batalha de Rima, eu tenho Batalha Vogue, eu não sei se você sabe o que é Batalha Vogue. Não sei. Não sabe o que é a dança Vogue? É uma dança LGBT, é uma dança queer, e tem uma série na Netflix chamada Pose,
que trouxe muito fortemente, de novo, uma cena sobre a qual a gente teve conhecimento a partir da Madonna. Ela tem uma música chamada Vogue. E é uma dança extraordinária de um corpo queer. A gente vai fazer uma batalha disso. E a gente vai promover, eu acho que talvez o maior momento da minha história, alguma coisa que vai fazer com que os meus netos tenham orgulho de mim. Eu vou estar reunindo 103 ogãs para celebrar os 103 anos do Ogã Bambala. Existe um ogã no Rio de Janeiro, que vive aqui no Rio de Janeiro, ele é baiano, ele foi ogã, ele foi iniciado pela mãe menininha de Gantuá, nada menos do que isso. Esse cara tem 103 anos. Esse cara tem 103 anos. Esse cara nasceu no mesmo ano em que os Batutas foram criados. Os Batutas viajaram para Paris em 22, mas eles foram criados em 19. Eu vou reunir 103 ogãs aqui para celebrar não apenas a vida do Bambala, mas para mostrar que essa pequena África ela se organizou em torno de uma religião criminalizada, proibida, ainda hoje proibida. Eu tenho debates sobre perseguições religiosas de todos os tempos, mas eu tenho uma celebração, por exemplo, eu vou terminar a FLUP no dia 19 com uma missa preta, porque o Pixinguinha morreu numa igreja. Pixinguinha morreu quando estava tentando batizar mais uma das centenas de crianças de que ele foi padrinho. Ele teve um infarto fulminante naquele momento e morreu. Era um sábado pré-carnaval, não era o sábado de carnaval. A banda de Ipanema sai no sábado anterior ao carnaval. E ela tentou entrar na igreja e o pároco não deixou. Porque o Pixinguinha tinha uma grande relação com a banda de Ipanema, por causa, inclusive, do Hermínio Belo de Carvalho, que é um dos criadores da banda de Ipanema. E a gente vai fazer uma missa preta, uma missa com tambores, atabaques, etc. e tal, e terminar essa missa neste sábado pré-carnaval, que não terá carnaval, não será um pré-carnaval no Rio de Janeiro, eu vou fazer uma roda de choro dentro dessa igreja. Nossa, que sensacional. Então é isso. Assim, Ô, Júlio, pessoal que está em casa, poxa, primeiro, obrigado pela aula que você está me dando aqui, que eu estou encantado com a curadoria, com a forma de contar essa história, e faz muito sentido, né? Pessoal que quer acompanhar. Quem não é do Rio consegue fazer acompanhamento virtual ou não? Essa está sendo exclusivamente presencial? Não, tem assim, a gente está streamando algumas coisas, esses debates das 7 horas da noite, no qual a gente está dando uma aula de história. Assim, tipo, matriarcado das Chias Baianas, as heranças da Pequena África, tudo isso a gente está dando essa aula aqui. Aí acessa pelo site da FLUP mesmo? Ou o YouTube da FLUP, que é o YouTube FLUP RJ, que a gente está botando no ar todos os dias, e propondo essa discussão ali muito complexa, que eu resumiria que é o seguinte: da expropriação, tipo, roubaram os tesouros, inclusive os tesouros humanos da África, passando pela apropriação, toda a produção das vanguardas francesas foi uma produção que se apropriou dos signos negros em nome de discutir o Brasil e de discutir o mundo, até a reapropriação, que é essa geração altamente potente, talvez a maior herança, talvez não, certamente a maior herança da era Lula, que essa turma que foi para as cotas, essa turma que foi para a universidade, chegou ao mercado e virou o dono do mundo, vai mudar e está mudando o Brasil. Nós temos, pela primeira vez na história, uma geração de escritores, pensadores,
articuladores negros, que não dependem mais de nós. E só terminando, a gente está com um ciclo de debates sobre artes visuais, trazendo os negros que, nesse momento, ocupam cada vez mais espaço no mercado, e isso é organizado com uma curadoria da Sabrina Fidalgo, que é uma mulher negra. Ela trouxe desde colecionadores negros, para mim, a grande novidade, porque é um dinheiro em mãos não esperadas na história do Brasil, até curadores negros, que é uma outra grande novidade. O MASP tem uma curadora negra. Até artistas como Maxwell Alexandre, que faz muito sucesso, esse cara, um jovem da Rocinha, nesse momento está com uma exposição em Berlim, Paris e não sei o quê, um cara que produziu uma carreira internacional. Então, assim, e o mais elitista dos mercados, e, por outro lado, o mercado que mais discute conceitos estéticos, mudou ao ponto que saiu da parede, foi para o corpo. Hoje em dia não é mais nem artes plásticas, é artes visuais, porque o meu corpo, o meu silêncio pode ser uma arte visual. E a gente está, entre outras coisas, está produzindo esse ciclo aqui. E, então... Ótimo, eu vou deixar o link para o pessoal que quiser acompanhar, ainda dá tempo. Hoje é dia 15, aí vai encerrar então dia 19 com a missa. Tem toda a programação, vou deixar o link aqui. Júlio, poxa, obrigado. O Rabiscos ficou incrivelmente grande hoje. Eu fiquei muito feliz de poder ouvir essa história e de saber que a FLUP está resgatando uma história que não foi contada na época. Então está fazendo um resgate muito digno desse centenário da Semana da Arte Moderna da elite e fazendo essa contraposição com o modernismo negro, tão importante, tão grande quanto, né? Apesar de não estar nas mídias, apesar de não estar sendo divulgado na época, e agora a FLUP vem com esse papel mais uma vez incrível. Obrigado pelo seu tempo, também sei que a gente está no meio da semana da festa literária, sei a correria que é, então quero te agradecer imensamente pelos ensinamentos, pela curadoria e te parabenizar também pelo festival. Obrigado pela atenção, obrigado pela parceria e vamos que vamos, construamos algo juntos mais para frente ali. Obrigado. Pessoal de casa, obrigado. Lembrando que às quintas-feiras, cabine do filme com a Carol Pedrosa. E é isso, bom dia, boa tarde e boa noite.